Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos aqui juntos mais uma vez para estudarmos o Evangelho de Jesus. Vamos começar, com a nossa canção do nosso querido mentor, Padre Germano. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAD é uma dádiva de luz e caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigada, meninos. Vamos fazer agora a nossa página de abertura para harmonizar o ambiente. O livro foi ao acaso, o Pão Nosso, essa coleção aqui de Emmanuel. Capítulo 34, Lugar Deserto. E ele lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Está em Marcos, capítulo 6, versículo 31. A exortação de Jesus aos companheiros reveste-se de singular importância para os discípulos do Evangelho em todos os tempos. Indispensável se torna aprender o caminho do lugar à parte, em que o mestre aguarda os aprendizes para o repouso construtivo em seu amor. No precioso símbolo, temos o santuário íntimo do coração, sequioso de luz divina. De modo algum se referia o Senhor tão somente à soledade dos sítios que favorecem a meditação, onde sempre encontramos sugestões vivas da natureza humana. Reportava-se a câmara silenciosa situada dentro de nós mesmos. Além disso, não podemos esquecer que o espírito sedento de união divina, desde o momento em que se imerge nas correntes do idealismo superior, passa a sentir-se desajustado em profundo insulamento no mundo, embora servindo-o diariamente consoante as indefectíveis desígnios do alto. No templo secreto da alma, o Cristo espera por nós, a fim de revigorar-nos as forças exaustas. Os homens iniciaram a procura do lugar deserto, recolhendo-se aos mosteiros ou às paisagens agrestes. Todavia, o ensinamento do Salvador não se fixa no mundo externo. Prepara-te para servir ao reino divino, na cidade ou no campo, em qualquer estação, e não procures descanso impensadamente, convicto de que, muita vez, a imobilidade do corpo é tortura da alma. Antes de tudo, busca descobrir em ti mesmo
o lugar à parte onde repousarás em companhia do Mestre. Essa mensagem aqui é bem interessante, né? Porque quando a gente fala assim, nesse lugar, a gente pensa no espaço físico, não é? Então, esse lugar aonde vamos encontrar Jesus, aonde vamos encontrar a paz, aonde vamos encontrar, né, o reforço, né, para corrigir os nossos problemas ou resolver os nossos problemas. E aí as pessoas, até ele coloca aqui, né, às vezes procuram se isolar, vão lá para os mosteiros, né, são aqueles gurus que vão rezar lá sozinhos, né? E aqui ele mostra que esse lugar não é um lugar externo, é um lugar interno, é um lugar da alma, é dentro de nós, né? Aqui os palestrantes estão sempre falando alguma coisa, né? A Maeli falou muito nessa fé que está dentro de nós, né? Na palestra de terça-feira, a Mônica lembrou de uma situação de uma ex-palestrante aqui, que ela buscava lá, a casa dela era um verdadeiro inferno, e aí ela ia para o banheiro e ela tinha 10 minutos de prece dentro do banheiro, que era um momento, era uma que era lá do Leon Denis, que era psicóloga, ela trabalhava com mães solteiras, né, meninas que tinham que dar até os bebês, né? Então eles faziam lá no Leon Denis um trabalho muito bom, né? Até de doação. Geralmente eram situações de violência sexual, né, estupro, e aí elas convenciam a essas mães a não fazerem o aborto e davam todo o suporte. Ela foi há muitos anos aqui, o trabalho dela. Era realmente, aí a Mônica falou que nunca mais teve contato, não sabe. Então ela falou isso. Então naquele momento, olha o lugar, mas ali era onde ela conseguia ficar sozinha, rezar e se encontrar com Deus, né? Então, esse lugar, que ele fala aqui, cada um de nós vai procurar e com certeza vamos encontrar. E nessa hora, realmente estaremos em união com o Pai, tá? Fica aí a mensagem da noite, né? Através da página de abertura. Vamos agora fazer a nossa prece para iniciarmos o nosso estudo. E nesse momento, entramos em sintonia com a espiritualidade desta casa, com o nosso querido mentor Germano, né, e a sua falange espiritual, que com a permissão de Jesus e de Deus, estão aqui, amparando todos os trabalhos e nos auxiliando nas nossas necessidades. Ao entrarmos aqui, já somos atendidos. Aliás, só em pensarmos em vir aqui, já estamos sendo amparados e com certeza eles trabalham para que a gente consiga chegar, porque os empecilhos acontecem. Então, que possamos nesta noite aproveitar do estudo, aproveitar desses fluidos que estamos já recebendo neste momento, né? E pedindo também por todos aqueles nomes que foram colocados ali nas caixinhas, irmãozinhos encarnados, irmãozinhos desencarnados, que também necessitam da ajuda e do amparo espiritual desta falange, desta casa. Pedimos pelo nosso irmãozinho Jovan, que fará uso da palavra, que ele seja amparado e inspirado pelo nosso querido Germano, para que traga exatamente aquilo que precisamos ouvir nesta noite. E assim, então, pedimos a permissão para dar início aos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. É contigo, Jovan. Boa noite a todos. Bom, nós trouxemos um tema que é complexo, que é extenso, mas nós vamos abordar algumas coisas interessantes e que vão servir de esclarecimento, principalmente para quem ainda está começando, quem não conhece um pouco, e reflexão para aqueles que já estudam, porque a gente estuda, mas a gente não exercita. Então, é porque nós ainda não aprendemos, né? Então, nós vamos falar a mediunidade em nossa vida. E aí a gente vê lá no livro dos médiuns, no capítulo 1, item 54, que fala como nós somos formados, né? Então, nós somos formados de 3 elementos. O corpo material, né? Que é denso, é grosseiro. Somos formados pela alma, que é a parte inteligente,
E daí a gente consegue compreender, né, muitas vezes, fenômenos que são inexplicáveis pela ciência. Como, por exemplo, eu vi um dia desse um vídeo, a criança acho que de 4 anos, tocando piano com uma facilidade de quem tem 30 anos de estudo de música, o que é incompatível com uma criança de saber ter aquela desenvoltura. Então fica muito claro que aquele ser, o ser pensante que é a alma, que é o espírito, trouxe na sua bagagem aquela habilidade e aquele conhecimento. Daí a criança que começou a praticar agora tem uma desenvoltura de um músico com experiência de 20, 30 anos. O que a ciência não explicaria. Como é que a pessoa, por mais que se dedique, mas só tem 4 anos? Poderia estar tocando piano, que no máximo 2 anos. Em 2 anos, algum ser humano conseguiria desenvolver aquela habilidade ainda que tocasse piano o dia inteiro? Não ia conseguir. Não ia conseguir. Então, o espírito, e aí quando encarnado é a alma, é o ser pensante, é o ser inteligente que traz a nossa bagagem de conhecimentos. E o terceiro elemento é o perispírito, né, que é um envoltório fluídico semimaterial que contorna, que tem a forma do nosso corpo, da nossa última encarnação. Então, quando a gente desencarna, o perispírito conserva aquela forma que nós tínhamos na última encarnação, e daí a gente consegue ser identificado. E consegue identificar aquelas pessoas que nos foram caras e que a gente tinha um afeto, que tinha um sentimento de amor, se encontra na parte espiritual. E se identifica por quê? Porque a gente mantém a forma através do perispírito. E aí, a questão que muitos perguntam ou muitos têm dúvida é: somos todos médiuns? Ou médium é só aquele que tem vidência, né, que psicografa, que ouve a mensagem dos espíritos? O livro dos médiuns também nos traz, né, lá no capítulo 14, no item 159, que diz o seguinte: todo aquele que sente num grau ou outro o contato, né, a influência dos espíritos, é considerado médium. Então, todos nós somos médiuns. Uns mais ostensivos, e aí a gente acaba classificando que eles são médiuns, e quem não tem a ostensividade acaba achando que não é médium, mas isso está errado. Porque o conceito de ser médium não é ter mediunidade ostensiva, não é quem psicografa, é aquele que tem visões, é aquele que escuta a espiritualidade falando. Médium é aquele que sofre influência de alguma forma, uns mais, outros menos. Então, partimos do princípio de que todos nós somos médiuns. Todos somos médiuns. E aí, a gente encontra, né, muitas vezes a gente passa por situações, especialmente aquelas pessoas que têm a mediunidade um pouco mais ostensiva, né, de situações desagradáveis. Por quê? Porque tem uma mediunidade e não exerce a sua mediunidade. Não se preparou para exercer a mediunidade, que é uma ferramenta de trabalho. E aí, por exemplo, a gente escuta, muitos, né, médios trabalhadores da casa nos relatam, né? Está em determinado ambiente, ou tem contato com uma determinada pessoa, às vezes até estranha, e sente um mal-estar horrível na aproximação com aquela pessoa. Por quê? Essa mediunidade que essas pessoas têm, tem uma sensibilidade maior em contato com a energia das outras pessoas. E às vezes aquela pessoa em que nos encontramos, que nos aproximamos, que tem contato conosco, são pessoas que têm vibrações ruins, que pensam mal, que estão em desequilíbrio. Então a atmosfera espiritual dessa pessoa é muito pesada, transmite uma energia muito ruim. E um médium que tem essa sensibilidade, em contato com essas pessoas ou no mesmo ambiente daquela pessoa, sente uma sensação muito ruim. Isso é a influência da mediunidade. O que a gente tem que ter cuidado? A gente não pode atribuir tudo o que acontece na nossa vida a um fenômeno mediúnico, à ação de espíritos. A gente tem que saber que eles podem acontecer, não podemos ser
radicais. Então, hoje eu posso entrar no ambiente e passar mal, mas passar mal porque o meu organismo, alguma coisa aconteceu no meu organismo, eu estou me sentindo mal, não é porque eu estou com uma pessoa ou com outra, porque o ambiente é carregado. Então, a gente também tem que ter esse cuidado, né? E aí o médium, conforme ele vai se educando, vai conhecendo, ele passa a saber, a identificar quando aquele sintoma é físico dele e quando aquele sintoma é de alguém que está ou é do ambiente em que ele se encontra. Então, tudo isso, com o estudo, com o convívio da sua mediunidade, o médium vai adquirindo essa habilidade de identificar se aquele sintoma é dele ou se aquele sintoma é alguma coisa externa que ele está percebendo pela sua sensibilidade. E aí o Paulo de Tarso, né, já dizia que somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Então aquelas pessoas que têm medo de espírito, coitado, se pudesse ver, então ficar apavorado, porque em qualquer lugar, na igreja tem, igreja evangélica tem, na igreja católica tem, ali na esquina tem, na nossa casa tem. Só que a gente não consegue, geralmente, perceber a presença deles. E aí a gente pega uma carona de uma experiência que o Divaldo conta algumas vezes, que no início ele não conseguia identificar no ônibus quem era encarnado e quem era desencarnado. O ônibus estava vazio e ele estava em pé. Por quê? Ele tinha medo de sentar no colo de alguém, porque ele não conseguia identificar. Ele viu um monte de gente sentado no ônibus, mas ele não sabia identificar quem era encarnado e quem era desencarnado, então ele ficava em pé, para não passar o constrangimento de sentar no colo de um encarnado. Mas, aos poucos, ele vê que hoje ele tem essa facilidade de identificar quando ele está tendo uma visão de quem é encarnado e quando aquela pessoa que está ali não é um espírito encarnado, é um espírito desencarnado. E aí a gente continua, né? Alguns sintomas que a mediunidade em desequilíbrio, desajustada, também traz, né? Alteração de humor. Uma hora está bem, outra hora está mal, uma hora está muito feliz, outra hora está tudo ruim. Isso pode ser orgânico? Pode. Tem tratamento? Claro que tem. Mas a gente também não pode descuidar, porque nós não somos só um corpo e também não somos só uma alma. Então, quando a gente apresenta algum sintoma de desequilíbrio, nós temos que tratar do corpo, e o corpo quem trata é o médico. E tratar da alma a gente trata em contato com Deus, com a espiritualidade, com os benfeitores espirituais. Então, a gente não pode nem descuidar de um nem do outro, porque nós sofremos assim, uma ação dupla. Muitas vezes, o desequilíbrio orgânico passa para o perispírito e muitas vezes o desequilíbrio do perispírito passa para o corpo físico. Então, a gente tem que cuidar dos dois. Tem que cuidar do corpo e tem que cuidar da alma. Outra coisa também é a sensação do vazio existencial, né? A pessoa sente que parece que falta alguma coisa no peito, a vida não tem sentido. Pode ser uma doença do físico? Pode, mas normalmente esses tipos de doenças são doenças da alma. O remédio ajuda? Ajuda, mas sozinho não resolve. Então a gente precisa, especialmente as pessoas que têm depressão, as pessoas que não conseguem entender por que tem aquele vazio, porque nada na vida tem importância, porque nada lhe agrada, porque tudo que ele convive, ou que ele tem, ou que ele percebe, não tem valor nenhum, é uma coisa que não tem alegria, não tem brilho em nada que ele faça, nem que ele veja. Isso geralmente é doença da alma. Trata com remédio, porque a doença da alma está passando para o corpo físico, e aí a reação ela é orgânica. Mas não adianta só tomar o remédio. O remédio vai ser só um paliativo. O tratamento tem que ser duplo. Eu vou tratar com a medicina da terra, mas vou tratar com a medicina da alma. E aí sim a gente consegue resolver aquele problema
que às vezes a gente passa na nossa vida e que, no caso desse, geralmente é problema da alma, é doença, enfermidade que trazemos da alma. Porque eu pego até uma carona aí como a fala da Rosa, né? A felicidade é um estado de espírito. Felicidade não é ter, a felicidade é ser. E a gente vê muitas vezes pessoas que têm toda a fartura do mundo e têm um vazio existencial. São tristes, são pessoas depressivas, e aí a gente de fora fala, pô, mas como é que pode? Levam uma vida de rei, tem tudo, tem casa de luxo, tem carro de luxo, tem helicóptero, tem avião, tem fazenda, tem casa em Angra, tem tudo, tem roupa de marca, tem dinheiro sobrando, mas tem um vazio existencial. Porque o que nos traz a felicidade não é o ter. É claro que poucos de nós são capazes de ser felizes sem ter nada ou quase nada. Né? Isso aí é para poucos que já têm um processo de evolução bem adiantado, mas o ter não é sinônimo de felicidade. A felicidade, como a Rosa Leu comentou na página de abertura, ela é da alma, ela é íntima, ela é de nós, não é daquilo que nós temos do lado de fora. E outra coisa também que a mediunidade em desajuste também traz são aquelas ideias negativas, recorrentes. E aí daqui a pouco a gente vai falar, eu peguei uma passagem lá do livro do Richard Simonetti, Quem Tem Medo da Obsessão, né? Aquelas ideias negativas persistentes. E aí, geralmente, quando aquilo é excessivo, é aquela coisa insistente, normalmente essas ideias são influências que nós sofremos e muitas vezes porque temos a mediunidade e não fazemos uso dela, ou não fazemos bom uso dela também. Então, a mediunidade, ela é uma ferramenta sagrada e a gente precisa usá-la da melhor forma possível para fazer o bem através desses fenômenos, né? E aí a gente tem lá, no livro Libertação, né, que foi psicografado pelo Chico, o espírito de André Luiz, ele narra uma situação, e aí a gente já estudou aqui também o livro Aconteceu na Casa Espírita, mas lá no livro Libertação, ele mostra que nós também, que estamos aqui, temos que ter cuidado, temos que ser vigilantes nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nas nossas ações. E lá no livro ele narra uma experiência de um casal, tinha uma senhora que era uma trabalhadora da casa e que sofria, ela e seu marido eram trabalhadores da casa. Ela é trabalhadora e o marido dela era um dirigente da casa, um dedicado dirigente da casa. E ela passou a sofrer um ataque de duas entidades, dois espíritos que atacavam ela com duas finalidades. A primeira era comprometer o trabalho dela na casa. Porque como ela era dedicada, aquilo incomoda, porque nós vamos desencarnar do jeito que nós somos. Se eu sou uma pessoa que gosta de fazer o bem, eu vou gostar de fazer o bem quando eu voltar para a parte espiritual, não tiver mais o corpo. Mas se eu gostar de fazer o mal, se eu sentir prazer na desgraça do outro, não vou virar anjo, não. Vou continuar fazendo aquilo que me dá prazer. E ela sofria esse ataque de dois espíritos. Um que era para afastar ela da casa, dos trabalhos que ela tinha se comprometido, e o outro era para atrapalhar o trabalho do marido, que era o dirigente dedicado da casa, está lá no livro. E aí trazia ideias na cabeça dela de que ele, como dirigente, usava aquela posição para seduzir mulheres, instigando ela um ciúme de que ele estava ali querendo se exibir e alguma coisa desse jeito. Ou seja, se nós não nos policiarmos, a gente acaba entrando numa sintonia de desequilíbrio e aí atacava os dois. Porque assim eu crio logo uma confusão, consegue até, quem sabe, tirar os dois trabalhadores da casa. E a gente vê isso também muito claro no livro Aconteceu na Casa Espírita, fica muito claro isso. Então nós temos que ter
cuidado, nós temos que ter responsabilidade enquanto trabalhadores da casa, porque nós temos uma responsabilidade muito grande. E isso, com certeza, a gente vai ter que prestar contas. Porque se nós estamos aqui, foi confiar num trabalho para a gente, não que nós sejamos melhor do que ninguém, não. Nós talvez sejamos pior do que todo mundo está aí. Por isso, colocaram a gente aqui, para ver se vocês aprendem, se melhora, vai na marra, né? Então, mas é uma responsabilidade que a gente tem que ter esse cuidado. Então, nós somos também atacados, estão lá, né? A Rosa e o Giovanni são dirigentes lá, e são protegidos pela espiritualidade. Somos sim, desde que a gente também faça a nossa parte. Porque se a gente se permitir entrar nessa sintonia, nós vamos sucumbir também. Porque a espiritualidade não faz nada na marra. Eles nos ajudam desde que a gente faça a nossa parte. E aí a doutrina espírita, né, trouxe inúmeras informações, né, para que a gente conviva em sociedade, para que a gente compreenda, como Jesus falou, né, a casa do Pai tem várias moradas. Né? E aí a gente aprende também, nesse contexto, que os espíritos influenciam na nossa vida, no nosso cotidiano. E lá no livro dos Espíritos, na pergunta 459, é muito mais do que a gente imagina, né? De forma que, muitas vezes, são eles que nos dirigem. Mas veja bem, nós só somos marionete porque nós nos permitimos. E a verdade é a seguinte, eles só vão fazer aquilo que nos dá prazer, aquilo que nós temos afinidade. Eles não vão conseguir fazer uma pessoa gostar daquilo que ela não tem, que ela não gosta, que ela não simpatiza. Não vai. Então, eu detesto futebol. Não vai me levar para o estádio de futebol nunca. Não vai me influenciar para ir lá me envolver numa confusão de briga de torcida. Não vai quem não gosta. Ele vai usar o quê? Aquilo que me dá prazer. Eu gosto de estar no bar. Então, é para lá que nós vamos. Eu gosto de alguma coisa... Ele vai me levar para lá. Ele só vai estimular aquilo que eu já tenho. Ele só vai incentivar aquilo que eu já tenho. Bom, e aí a gente vê a doutrina espírita, né? Não foi ela quem descortinou, não foi ela que trouxe a mediunidade. A mediunidade sempre existiu no homem, desde tantos, muitos tempos, né? Aí a gente tem na história as mulheres que tinham contato, eram chamadas de bruxa, tinham os magos, os profetas, né? Todos eles eram médicos que tinham uma mediunidade mais ostensiva e conseguiam ter contato com a espiritualidade e trazer essa informação. Alguns foram perseguidos, outros foram queimados nas fogueiras. E a doutrina espírita, na verdade, veio trazer o esclarecimento de o que era aquilo, como que funcionava, como é que se dava aquele fenômeno da pessoa ter contato com aquelas outras pessoas que já não estão mais encarnadas, né? Aqueles espíritos que já não habitam mais o corpo. E aí lá em 1857, né, quando o Kardec editou lá o Livro dos Espíritos, a Perguntas e Respostas, né, a crença dos bruxos, das bruxas, dos magos, né, perdeu o interesse. Por quê? Porque trouxe uma fé raciocinada. Nós passamos a entender de forma bem simples como que acontece tudo isso. Então não deixou de ser mistério, deixou de ser sobrenatural. É um fenômeno tão natural que muitos de nós, a maioria, não enxerga como ele acontece, mas compreende. Porque se a gente também, né, a gente vai ver daqui a pouco, mas se nós formos pensar, eu só acredito no que eu vejo, então você não acredita que tenha vento, que tem o ar, porque eu não enxergo e não pego o ar. Como é que eu vou acreditar na televisão, hoje com o telefone? Eu assisto alguma coisa que está sendo divulgada, que está veiculando no outro lado do planeta, em tempo real, com frações de milésimos de segundo de diferença. Então também não posso acreditar nisso, porque isso vem no ar, eu não consigo pegar e não consigo ver, como é que vem a imagem e o som? Pelo ar. Então, o que a gente convive, e a gente convive com naturalidade, mas não consegue
Se você for entender qual é a lógica, como é que a voz e a imagem se transporta daqui para o outro lado do planeta em frações de segundos. A ponto de você olhar aquela imagem, você vai ver a pessoa com a tonalidade da roupa, com a mesma roupa e o tom de voz. Você está olhando, e eu sei quem é que está falando. Essa voz é da Rosa, eu conheço a voz. Aí você vai lá, está a Rosa lá no Japão. Em frações de segundo. Ah, isso você acreditar. Isso eu acredito, porque eu estou vendo. Mas como é que se dá? Isso não é estranho? A voz e a imagem, com a perfeição quase que real, se transmite no ar. Atravessa aí o planeta, aí só acredito. Então, como que a gente não vai acreditar naquilo que a gente vê acontecer, a gente sabe que acontece, a gente tem respostas, a gente tem experiências. Ah, mas eu não estou enxergando. Então, meu amigo, então você não tem que acreditar em muita coisa que você vê acontecer, mas não sabe como se processa, porque os fenômenos mediúnicos a gente vê acontecer. Mas muitos não sabem como se processa. E não é porque eu não compreendo ainda que aquilo não exista. É isso que os incrédulos têm dificuldade e aí vira um conflito, porque também ele não tem argumento, né? Beleza, então vamos lá. E aí o Richard Simonetti, né? Lá no livro Quem Tem Medo da Obsessão, ele fala o seguinte, a gente quando estuda um pouquinho mais, tem várias espécies de obsessão, mas ele fala aqui da mais básica, né? Que é o que acontece muitas vezes com todos nós, quase que frequentemente. Um processo é simples, né? Então, eles sugerem pensamentos, fobias, dúvidas, né? Medos, temores, e em situações repetitivas, aquela coisa insistente, vira uma compulsividade. Isso é um sinônimo, isso é um primeiro sinal de que estamos sofrendo alguma influência espiritual, porque são comportamentos anormais. Não são comportamentos normais você ficar com uma ideia insistente. E de todas as espécies. Por quê? Porque eles vão alimentar aquilo que eu tenho de deficiência, de apego, por exemplo. Eu tenho muito apego com o meu dinheiro. Então, toda hora eu vou olhar o meu saldo, será que desviaram o meu dinheiro do banco? Aí o cara está toda hora, e agora tem muito golpe, né? Aí o cara fica, cada 5 minutos ele olha se alguém entrou e invadiu a conta dele. Isso não é normal. E assim vai, porque eu tenho tanto apego ao meu dinheiro, que se alguém invadir meu banco, a minha conta, né, eu soube que um caso, invadiram a conta, aí o cara fica com aquilo o dia inteiro, matando a cabeça. Isso não é normal. Então, isso aí, ele está desenvolvendo, ele está sendo estimulado aquilo que ele já tem de preocupação. O meu dinheiro, eu sou tão apegado ao meu dinheiro, que até o que está no banco, eu tenho medo que alguém invada o mecanismo de segurança do banco e pegue o meu dinheiro. Então, isso são comportamentos que são anormais. Não é comum a gente ficar com essa ideia fixa. E essa ideia fixa indica normalmente que é um processo de ataque obsessivo. E aí ele traz uma experiência, né, do paciente que é hipocondríaco, né, aquela pessoa que tem mania de doença, né? E aí ele chega lá no médico, doutor, meu problema é gravíssimo, não sei nem por onde começar de tanta enfermidade que eu sou acometido, né? E aí ele fala, né, sinto-me um compêndio de doenças. Tantos são os males que me afligem. Pior facilidade que eu tenho de assimilar os sintomas das pessoas que eu me aproximo. Sinto horror no contato com o doente. Logo passo a sentir o mesmo sintoma da doença que eles têm. Aí ele fala, jamais vou ao velório, porque saio de lá com a sensação da doença que matou o defunto. E aí ele continua, né? Alguns dias, um amigo meu teve um infarto fulminante e morreu. A partir de então, sinto um aperto no peito, sinto-me na iminência de um colapso cardíaco, né? Então, vê que a pessoa que é extremamente preocupada com a sua saúde acaba desenvolvendo
um processo de obsessão. E muitos pode ser outros espíritos também que eram da mesma forma, né? Hipocondríaco, ou pode ser algum só se divertindo. Ih, esse é maluco mesmo, ele fica todo preocupado, vamos estimular. Aí ficam se divertindo, não tem coisa melhor para fazer. A gente não tem pessoas debochadas. E assim, desencarnou, vai continuar debochada. Então, muitas vezes, ou são espíritos que se afinizam pela hipocondria, outros se afinizam porque estão se divertindo. Acho engraçado aquela pessoa com tantas preocupações, eles morrem de rir. Mas nós é que temos que identificar e cuidar para que isso não aconteça. Bom, a gente, né, nessa relação entre o plano material, né, entre nós encarnados e o mundo espiritual, existem sentimentos, e muitas vezes tem sentimentos de amizade, mas também tem sentimentos de inimizade. Então, nós temos amigos, e graças a Deus temos muito mais amigos espirituais do que inimigos. Mas muitas vezes temos também inimigos, porque nós não começamos agora. Nós temos muitas e muitas e muitas e muitas histórias nas nossas encarnações, reencarnações, na nossa história enquanto espírito eterno. E muitas vezes fizemos mal às pessoas. E hoje estão aqui e fomos localizados por aqueles que se sentiram injustiçados e querem, entre aspas, fazer justiça com as próprias mãos. E aí, em alguns casos, não, graças a Deus não é muito comum isso, mas a gente sabe que em alguns casos acontece, somos perseguidos e atacados, mas de forma muito grave. O importante é nós buscarmos pensamentos edificantes. Porque se nós procurarmos nos manter em equilíbrio, em vibrações, em sentimentos edificantes, não desejar mal, não sentir prazer do mal, desejar sempre o bem, se preocupar com o bem-estar do próximo, nós criamos uma atmosfera que nos protege do ataque daqueles irmãos em desequilíbrio. Mas quando nós entramos na mesma sintonia, nós acabamos sendo um alvo fácil. Por quê? Porque eles conseguem facilmente nos desequilibrar, nos desestabilizar e fazer com que a gente tenha muitos incômodos, pensamentos, sentimentos, comportamentos que eles nos induzem a praticar, porque eles conhecem o nosso íntimo, eles conseguem penetrar no nosso íntimo. Então a gente esconde muitas vezes de todo mundo, mas todos nós sabemos aquilo que nós temos de pior, as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, mas eles penetram no nosso pensamento. Porque entre nós, a gente não lê o pensamento do outro, normalmente, mas eles leem o nosso pensamento. Então, quando a gente está, se dá conta e pensando em alguma coisa que não deveria pensar, eles estão ali, tomando conta de nós. E aí, gosta disso ou gosta daquilo? Então, ótimo, vamos junto caminhar aí. Vamos alimentar essa fogueira. E aí esse conflito do bem e do mal, né, todos nós vivenciamos. Porque não existe ninguém que seja só mal e ninguém que seja só bom. Nós temos, sim, muitas virtudes, mas temos as nossas deficiências. E aí a gente se esbarra nesse conflito. Quando a gente se propõe a fazer o bem, a gente procura ficar vigilante. Mas, por exemplo, a gente está aí vendo o dia a dia, vendo as coisas, e às vezes acontece, a gente vê lá alguma coisa com um criminoso, acontece uma coisa ruim com o criminoso. Às vezes a gente se pega pensando que ainda bem que aconteceu, né? Que bom que aconteceu. E não é. Aí a gente, meu Deus, eu não posso pensar isso. Eu estou sendo vigilante. Por quê? Porque todos nós fomos criados para sermos perfeitos, para sermos felizes. Então, se ele ainda está com uma conduta dessa, ele é digno de pena, de oração. E não de sentimento de vingança, sentimento de prazer, porque alguma coisa deu errado na vida dele. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente acaba se pegando num pensamento de que
ele merecia passar por uma situação dessa, porque ele escolheu o caminho errado. Só que nós não temos esse direito. Jesus não condenou, e ele poderia condenar porque ele era perfeito. Ele não condenou ninguém, e também ele não perdoou ninguém. Ele falou, eu não te perdoo, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Então ele falou, você tem que fazer a sua vida. Eu não vou te condenar, não. Mas espero que você não cometa novos erros, para não ter consequências dos seus atos. Então, Jesus também, que era um espírito perfeito, não condenou ninguém. Compreendia. Tanto que, na passagem que ele tem lá, nos seus últimos momentos na cruz, ele fala, Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Porque ele compreendia as imperfeições de cada um daqueles que ajudaram a colocar ele na cruz. Que sabia que cada um tinha lá as suas imperfeições, que levaram aos equívocos de crucificar alguém que só pregava o amor. Mas ele não ficou aborrecido, porque ele compreendia. E é uma coisa que a gente precisa exercitar, é compreender. Mas é difícil. Por quê? Porque às vezes a gente se decepciona. E quando aquela pessoa nos decepciona porque demonstra que não tem a virtude que nós esperávamos, a gente fica triste, a gente fica magoado, a gente fica decepcionado. Mas a gente tem que trabalhar na nossa mente o seguinte, se ele ainda age assim ou ela ainda age assim, é porque ainda não tem a virtude que eu esperava. Como também nós não temos virtude que muitos esperam de nós. Então, quando a gente consegue trabalhar isso, fica mais suave. A decepção, aquela tristeza que dá no peito, de você se decepcionar com uma pessoa que você tinha muito afeto, que você tinha um sentimento de amor, fica mais fácil de você se libertar desse mal que faz para a gente. Porque faz mal. O ressentimento faz mal para nós. E a gente sabe, cientificamente, cria até doença, desenvolve doença, porque aquela pessoa que alimenta o ressentimento. Então temos que trabalhar isso. E a melhor forma de trabalhar para a gente tirar do nosso peito aquela mágoa é tentar compreender. Se agiu assim é porque não tem aquela virtude que eu esperava que tivesse. Mas um dia, todos nós teremos todas as virtudes e nenhum defeito. E assim as pessoas que nos decepcionam também um dia conseguirão adquirir as virtudes que Deus vai proporcionar de acordo com cada uma das encarnações, até que a gente evolua de modo que a gente não precise mais, já tenha conquistado todas as virtudes. E aí a gente não precisa passar por esse corpo de carne com tantas limitações e tantas dificuldades. Bom, aí a doutrina espírita, nos mostra que esse conflito que está dentro de nós é comum, é normal, porque ainda somos espíritos em evolução. E uma hora nós vamos sim alcançar as virtudes que a gente precisa. E nós estamos num planeta de provas e expiações. Já estamos caminhando para um planeta melhor. Mas não é o planeta que vai mudar, não. Somos nós que vamos mudar. Nós que temos que mudar. Nós que temos que ter muito mais amor, muito mais virtude do que defeito. E quando nós já estivermos numa quantidade que seja compatível com o planeta de regeneração, esse planeta vai se tornar um planeta melhor. Então, às vezes, a gente fica vendo as coisas acontecer, Parece que a Terra, o planeta não tem jeito, E o planeta, e a gente, especialmente o Brasil, não tem jeito, Cada hora é um problema, cada hora a gente vê escândalo, cada hora a gente vê violência, mas nós fomos criados simples e ignorantes para chegar à angelitude. Vai ter jeito? Vai. A gente não consegue enxergar a solução hoje, mas Deus tem a solução. A gente quer para ontem. Não estou satisfeito, está muito ruim. Mas se está ruim é porque a gente precisa estar aqui. Por que a gente não nasceu num país onde as coisas são muito melhores, tem mais amor, onde não tem tanto sofrimento, não tem tanta violência?
para a gente estar no lugar que a gente precisava estar. Ninguém nasceu no lugar errado. Nascemos no lugar certo, na família certa, com os problemas certos. Porque cada um dos problemas e cada um das dificuldades, elas são necessárias para o nosso processo de evolução, para o nosso aprendizado. Porque a gente observa, a gente aprende, né, que quando a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pelo sofrimento. Então, estamos no lugar certo. A gente fala assim, puxa vida, mudar de país, né? Dá vontade de ir embora. Não adianta, não. Sabe o que vai acontecer? Quando a gente for reencarnar, vai reencarnar aqui de novo, não cumpriu a nossa tarefa. Eu tenho liberdade para já, vou para o melhor país que tem no mundo. Ótimo. Vou para lá. Posso ir? Posso. Tenho liberdade para ir. Aí quando eu desencarnar, meu filho, pena, você largou tão cedo o teu compromisso, né? Vai voltar lá para o mesmo lugar. Só que agora eu vou tirar um pouquinho da condição para você não fazer a mesma besteira. Porque se eu te der a condição de você viajar para fora do Brasil, tu vai sair de lá. Então, tu vai nascer com dificuldade financeira, tu não vai ter dinheiro nem, de repente, para pegar um ônibus, de ir lá pegar um avião e se abrigar em outro país. Tem que ter dinheiro. Então, se você não tem dinheiro, você não vai abandonar o seu compromisso e a gente volta. Então, não adianta a gente fugir daquilo que está traçado para a gente. Então, nós nascemos no lugar certo, na hora certa, no planeta certo, no país certo, no lugar certo e na família certa. Ah, mas a minha família é muito problemática. É porque a gente tem muita coisa para acertar. Tivemos muitos problemas no passado e Deus, na sua misericórdia, vamos ficar juntinho lá. Então, não tem como... O melhor lugar para Deus reunir lá os desequilibrados é na casa, porque o trabalho é mundo de trabalho, é mundo de local, peço transferência para outro lugar. A escola é mundo de sala, mundo de turma, mundo de escola. E assim eu mudo. Mas e a casa? Como é que eu mudo de família? Não mudo de família. Então, a família é o maior centro de reajuste que o espírito tem quando encarnado. Bom, aqui a gente fala também, né, no passado, em relação às manifestações dos espíritos, né, a gente tinha, inclusive, ele fala aqui no nosso estudo, lugarejos, sítios, fazendas, né, vilas rurais. Era muito comum se ver manifestações de espíritos, se ter fenômenos. E aí eu me lembro, meu pai contava, que o meu pai era de Alagoas, e na época do meu pai nasceu em 23, era tudo muito... Ele morava, meu avô tinha uma fazenda, e ele contava que uma das vezes que eles iam caminhar lá para um determinado lugar, ainda de madrugada, amanhecendo o dia, chegava no lugar, o cavalo empacava, a estrada sumia, estava só mato. E só conseguia fazendo oração. Cutucava o cavalo não andava. Aí, uma vez ele contou que ele já tinha aprendido, e o meu avô, tem que o cavalo não vai, e meu pai fez lá a oração lá que ele aprendeu, abriu o caminho, o cavalo seguiu. Então, os fenômenos já existiam, não são de agora, e também não foi a doutrina espírita que criou, eles sempre existiram. Só que aí, com a divulgação da doutrina espírita, a abertura das casas espíritas, foi facilitando e proporcionando a espiritualidade superior a que as manifestações dos espíritos fossem direcionadas e canalizadas para as reuniões mediúnicas, que a gente chama de reunião de desobsessão, aonde o espírito que está em desequilíbrio, ele vai conversar com o dirigente da reunião, ele vai ser esclarecido, e ele tem uma legião de espíritos da casa que vão também ajudar nessa orientação. Então, lá no início, a mesa precisava bater, aí depois amarrava o lápis no cestinho, o cestinho escrevia. E por que não tem mais isso? Porque não há mais a necessidade. Hoje, o espírito pode ser trazido na casa espírita e conversar. E isso vai ajudar ele, muitas vezes, que não compreendeu ainda que está desencarnado. Porque é uma grande falha, né? As pessoas que ainda não se deram conta ou ignoraram e desencarnam, e aí vê que alguma coisa está esquisita. Se ele não acreditava na vida após a morte,
vai gerar um conflito, porque ele se sente vivo, ele se identifica com o seu corpo, ele tem as mesmas vontades, ele é ele. Só que o corpo de carne não tem mais, mas ele se enxerga com um corpo igual que ele tinha o corpo de carne. E ele se enxerga como a gente fica ligado nos locais que a gente tem afinidade, aí ele transita entre nós. Aí fala contigo, e agora a Rosa é antipática. Sempre foi uma pessoa simpática, eu não sei o que a Rosa tem comigo, que não fala mais comigo. Eu falo com a Rosa não responde. Aí eu não sei o que deve ter enchido a cabeça, negócio de centro, deve ter virado a cabeça da Rosa. Mas ele ainda não se deu conta que a Rosa não está escutando, não está vendo ele. E aí muitas vezes ele precisa vir na mesa para ele sentir que ele está falando num corpo que não é dele. E aí ele vai despertar para uma nova realidade. E dali ele vai ser encaminhado, vai ser esclarecido, e aquele conflito que ele tinha vai desaparecer. Então a mediunidade ajuda a socorrer. A mediunidade é uma ferramenta muito importante nesses casos. E aí aqui a gente tem, a gente está acabando nosso tempo, muitas pessoas não acreditam e pedem para ver, e fala que só acredita vendo. E a gente tem alguns fenômenos, e eu posso dar alguns muito claros que aconteceu na minha vida, que é incontestável. Eu me lembro, eu devia ter uns 9, 10 anos, meu pai infartou, ficou internado no CTI do Hospital do Andaraí. Só que naquela época não tinha celular, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha BIP, tinha nada, era zero de comunicação. E ele estava no CTI, ou seja, ele tinha comunicação zero com o mundo exterior. E um dia minha mãe foi visitar, como era uma pessoa só que entrava, a gente ia com a minha mãe e ficava lá fora, a gente nem entrava para ver o meu pai. E aí um dia minha mãe entrou lá, meu pai virou para ela e falou assim, minha filha, você acendeu o pau de sebo, né? Meu pai dizia que vela era pau de sebo. Mas não era de respeito, não. Era uma forma de brincar. Ele dizia o seguinte, nós não precisamos da vela, em que pese as pessoas que acreditam, ótimo, a gente respeita. Mas a vela não clareia o espírito, o que clareia o espírito é o nosso sentimento, é o nosso amor e a nossa vibração. Mas a gente respeita as pessoas que acham que a vela é importante. Então não era uma forma debochada, não. E o que é importante nisso? A minha mãe não tinha hábito de acender vela. Se ela tivesse, mole, ele foi sugestionado, ela sempre acendeu vela. É claro que agora o marido lá, internado lá no CTI, numa situação grave, ele vai acender vela. Mas minha mãe não tinha hábito de acender vela. Eu confesso a vocês, eu não vi minha mãe acender vela. Eu não sei nem aonde foi, ela desencarnou, eu não perguntei para ela aonde foi, que agora é que eu estou pensando, né? Não perguntei, mãe, onde é que a senhora acendeu a vela que ninguém viu? E o meu pai sabia. A espiritualidade foi lá falar para ele, ela acendeu vela lá para você, está rezando você através da vela. Como é que a gente vai desacreditar disso? Ele não tinha contato com ninguém. O pessoal do hospital a gente não conhecia. Meu pai, a gente morava aqui na Bernardino, meu pai foi para Andaraí, a gente não conhecia ninguém no hospital. Então, não tem como dizer que aquilo ali foi da cabeça dele, porque ela não tinha o hábito de acender vela. Então, muitas coisas que acontecem na nossa vida que é incontestável. Não tem como você dizer que aquilo é mentira. Porque não tem como fraudar nem ser sugestionado. E o que eu falei para você, se a minha mãe tivesse o hábito de acender vela, podia dizer, não, ela acende sempre vela, normal que ela deve ter acendido a vela, mas a minha mãe eu nunca vi minha mãe acender vela. Minha mãe desencarnou com 70 anos, eu nunca vi, já viu minha mãe acender vela? Nunca vi. Mas ele soube lá no hospital. Como é que você sabe disso, Amadeu? Os amigos me falaram, minha filha. Então, as pessoas não querem acreditar, ótimo. O Kardec, lá no início, está lá no livro O que é o Espiritismo, já relata isso. Quando chegava a pessoa lá, que ele ainda estava na fase de experimento, para assistir, ele permitia. Já dizia, nem adianta, eu não acredito em nada. Então, o que você está fazendo aqui? Pode ir embora. Se você não acredita em nada, está perdendo seu tempo. Então, ele nem deixava. Por quê? E como ele foi parar nos experimentos, ele era um homem de ciência.
E aí ele se questionou, começou aquela moda, a mesa tá falando, a mesa tá respondendo. Bom, ou é fraude ou a mesa não pensa. Então isso é um fato. Ou existe uma fraude ou alguma coisa que eu desconheço. Então ele se propôs a pesquisar. Então as pessoas que não acreditam e simplesmente não acreditam, também não tem problema não, Deus é paciente. Deus vai dar tantas oportunidades quanto forem necessárias para que a gente um dia compreenda que isso faz parte da nossa vida. Isso é muito normal. E a gente tem, falando de mediunidade, né? É muito comum, e eu também já pensei assim, porque o meu pai era vidente. Meu pai ouvia, meu pai escrevia, meu pai tinha vidência. A gente, nossa, é um ser iluminado, né? Um escolhido de Deus, né? Esse aí é um abençoado. Esse tem um dom de Deus. Não, aquele que tem mais mediunidade, mais ostensiva, é aquele que tem mais compromisso. Então não é um abençoado, não, é um comprometido. Que, se não fizer o bom uso, vai prestar conta. Então, às vezes, a gente, quando não conhece ainda direito, a gente idolatra, né? Nossa, que legal, né? Puxa vida. Só que aí a gente também não acompanha, não sabe, até aquela pessoa chegar nesse estágio, o quanto sofreu. Eu falei aqui o exemplo do Divaldo, andava em pé no ônibus, o ônibus vazio e ele em pé, porque ele não sabia se era vivo ou se era morto, ele estava ali, se era encarnado ou desencarnado. E quantas foram as experiências agradáveis até ele conviver bem com a sua mediunidade. Né? Então, para a gente fechar aqui, né, o médium acaba sendo um para-raio. E como todos nós somos médiuns, nós temos que orar e vigiar. Nós temos que policiar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, para que a gente não atraia para junto de nós influências ruins, para que a gente não passe por situações desagradáveis. E aí, eu quero fazer um convite aqui a vocês. Nós temos, uma vez no mês, que é a primeira quarta-feira do mês, o estudo da mediunidade. Então, muitas vezes, eu sei que às vezes a pessoa frequenta, eu tenho até curiosidade, mas nunca ninguém falou nada. Eu fico com vergonha de perguntar. Então, fica aqui o convite, porque às vezes a pessoa até tem vontade de começar a estudar, né? Às vezes, ainda não sei se eu estou preparado para desenvolver, mas pode estar preparado para conhecer um pouco mais. Então, nós temos presencial, uma vez no mês, a gente tem na primeira quarta-feira do mês, às 20 horas, nós temos um estudo da mediunidade. Então, se alguém se interessar, conhecer um pouquinho mais, participar mais próximo desse fenômeno que todos nós temos, fica o convite, converse com a gente, né, para que possa vir. Se não se sentir à vontade, não precisa participar da segunda parte, que é a parte prática, pode só assistir o estudo, que aí a gente vai debater bastante a respeito disso, com base lá nas obras, né, na codificação, especialmente no livro dos médios. Então, meus irmãos, fica aí o convite. E depois, né, virar trabalhador da casa. Que a casa de Deus precisa de trabalhador, né? Sempre precisa, né? Porque a demanda é sempre grande e cada um de nós pode sim ser um mensageiro de Deus em determinados momentos na vida de algumas pessoas. Então, meus irmãos, que a gente possa ter essa consciência de que nós somos médios, de que nós temos responsabilidade com a nossa mediunidade, com o que nós pensamos, como nós agimos, para a gente construir o nosso caminho. Se eu quero ser feliz, eu não posso desejar o mal de ninguém. Se eu quero ser feliz, eu quero ter paz de espírito, eu tenho que desejar o bem ao próximo, eu tenho que me sensibilizar com o sofrimento alheio, porque isso aí é uma via de mão dupla. Quando eu dou amor, eu recebo amor. Quando eu dou carinho, quando eu me preocupo, no momento que eu estiver necessitado, Deus vai enviar também um mensageiro para estar do nosso lado. Então, que a gente possa, né, pensar com carinho na nossa mediunidade, nessa ferramenta sagrada que Deus nos confiou, a todos nós.
Uns mais ostensivos, outros menos. Mas todos nós somos potencialidades de Deus. Obrigado, gente, pela oportunidade. E vou passar para a Rosa, que a gente já está com a hora estourada. Bom, boa noite, meus irmãos que estão assistindo, né? Que a paz de Jesus esteja nos seus lares.